programa 5watt tem um oferecimento do Senac São Paulo. Olá, bom dia, tudo bem com você? O programa 5watt, com as principais informações sobre os negócios da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, começa agora. Veja os destaques de hoje. Mercado Pet. Costureira de São José dos Campos faz roupas sob medida para o cachorro. Dos festivais para as ruas. Apaixonado pela carne de porco, empreendedor de Taubaté investe em food truck com lanches e porções com a proteína suína. Comércio em alta. Vendas na região batem recorde histórico no primeiro semestre de 2023. Viagem ao mundo malteano. Microcervejaria temática de Campos do Jordão tem como proposta abduzir os clientes. O Brasil abriga cerca de 150 milhões de animais de estimação, dos quais mais de 85 milhões são cães e gatos. As necessidades desses bichinhos são atendidas, em sua maioria, por pequenos empreendedores. Em São José dos Campos, uma costureira deixou de fazer roupas para as pessoas para fazer peças sob medida para cachorros. O negócio deu resultado e o número de pedidos é cada vez maior. Enquanto Beatriz trabalha, Pipoca fica ali, fazendo companhia e exibindo sua roupa nova. E é sempre assim. O Shih Tzu é um dos modelos da costureira, que há 2 anos decidiu fazer roupas sob medida para cachorros. A primeira roupinha foi um moletom, eu fiz para a cachorrinha de uma amiga minha. Ela estava com alergia de pele, e aí a minha amiga me contou que ela foi no veterinário, o veterinário falou que a roupinha que ela estava usando, que era de um tecido sintético, estava dando alergia na cachorrinha dela. Aí eu tive a ideia de fazer um moletom com tecido 100% algodão e deu super certo. Ela colocou o moletom e não teve mais alergia. Aí foi daí que eu tive a ideia de montar um negócio nesse ramo. E esse é um mercado que não para de crescer. Segundo o Instituto Pet Brasil, a projeção para 2023 é de um aumento de 12,1% com relação ao ano passado. O país abriga cerca de 150 milhões de animais de estimação, sendo 85 milhões cães e gatos. E as necessidades desses animais são atendidas em sua maioria por pequenos empreendedores, como a Beatriz. Esse mercado vem crescendo todo ano. E todo pai e mãe de pet quer o melhor para o seu bichinho. Então, eles estão investindo, eles querem o conforto. Então, no inverno a procura é muito grande, porque o pessoal sai com os cachorrinhos para passear de manhã ou à tarde, que é o horário que mais faz frio. Então, eles sempre querem o pet protegido, confortável em casa, né, para dormir. Então, esse cuidado tem aumentado cada dia mais. Aqui, o conforto dos bichinhos é sempre a prioridade da costureira, que usa tecido 100% de algodão. O tecido ele deixa a pele respirar, tanto pra gente é ótimo e para cachorro principalmente, porque eles têm um pelinho, né, deles, então fica bem melhor. O tecido também é algodão, ele é mais fácil de lavar, então a gente pode pôr na máquina de lavar, não tem problema nenhum, não fica com cheiro, além de ser bem mais bonito, eu acho que ele fica bem mais elegante no cachorro. São 15 modelos entre roupas e acessórios para todas as raças. O preço se assemelha com a roupa de uma criança, R$ 70 a média. Beatriz confecciona cerca de 80 peças por mês. Além das coleções tradicionais das estações do ano, Beatriz também faz fantasias e trajes especiais para datas comemorativas. A gente faz Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Carnaval. Eu tenho feito para casamento. Tem gente que vai casar, quer entrar com o pet junto. Da última vez eu fiz um para uma daminha de honra, então o cachorrinho entrou com as alianças para os noivos. E está sendo bem legal. Aniversário também o pessoal procura bastante. No entanto, o produto mais vendido aqui é essa capinha de chuva. Ainda mais agora, quando entram as estações mais quentes e chuvosas do ano.
gente faz sob medida, que é bem legal, o pessoal gosta bastante. Às vezes não acha uma capinha de chuva na internet para comprar para o cachorro, procura a gente para a gente fazer sob medida. Ela tem o acesso para a coleira, então a gente coloca o peitoral por baixo, tira a guia, então o cachorro fica bem protegido e o pessoal tem procurado bastante para o ano inteiro, né? A gente nunca sabe quando vai chover no Brasil. Sabe aquele lanche ou aquelas porções de carne de porco que normalmente você encontra nos festivais de torresmo? Um empreendedor de Taubaté, apaixonado pela proteína suína, decidiu investir em um food truck e trazer essas delícias para o dia a dia. O cardápio apresenta 15 opções, todos feitos em uma cozinha sobre rodas. Depois de 8 horas no termocircular, os bloquinhos de torresmo são fritos e finalizados com geleia de goiaba e pimenta. Já na porção de batata rústica, o catupiry é gratinado e recebe uma cobertura de farofa de torresmo desfiado. Ao todo, são 7 tipos de porções e 8 opções entre pratos e lanches, todos feitos nessa cozinha móvel. A ideia de montar um food truck somente com a proteína suína foi de Diego, um apaixonado por carne de porco. Eu tive dois pontos de partida. Uma do que trazer uma gastronomia um pouco diferente, sobre rodas, né, para ter acesso a alguns tipos de preparo de alta gastronomia para a rua, porque como eu sou um autodidata, né? E outra coisa foi a paixão pelo porco e também ser novidade, ser uma coisa diferente. Esse tipo de empreendimento é mais encontrado nos festivais, que circulam pelas cidades do interior do país. O porco só é lembrado mais no final do ano ou justamente em festivais. Final de ano, porque é o pernil tradicional, Natal ou virada de ano, ou os festivais. E por ser um entusiasta, eu queria trazer isso daí para o dia a dia, para o cotidiano. E tirar um pouco, quebrar um pouco do paradigma que tem também do porco, dos antigos, quando o pessoal tinha uma criação que não tinha certificação. Então quebrar um pouco dessa mística que tinha o porco. O food truck é bem prático. A cozinha é pequena, mas atende todas as necessidades para preparar os pratos que já vêm porcionados para cá. Durante a semana a gente tem uma cozinha industrial que a gente faz todos os preparos lá. Então a gente tem uma agenda que a gente faz o preparo semanal e faz todos os preparos, desde da coxinha, da massa, dos preparos dos recheios, quanto a defumação. Nós temos um defumador em casa, então a gente faz essa parte toda lá de pré-preparo e porcionamento. Para quem não abre mão de um hambúrguer, aqui tem 5 opções. São blends de 120 gramas de proteína suína. Esse aqui é feito com copa de lombo e bacon. A gente queria uma carne de porco, de hambúrguer mesmo, moído e frito aqui. Então o que a gente resolveu fazer? A gente testou um monte de blend, até a gente conseguir chegar num. A gente chegou num blend hoje que hoje é uma aceitação 100%, difícil alguém que não goste. E a gente partiu de um lanche, na verdade. A ideia principal nossa não era o lanche, mas isso foi um grande inovador. Então, a partir desse lanche, que chama o hambúrguer ao porco, esse a gente conseguiu esticar um pouco mais. Então, a gente criou alguns outros tipos de lanche em cima dele. Entre os destaques do food truck estão ainda a famosa costelinha com barbecue e os torresmos. A gente tem a piporca, que é o corinho dele, que a gente desidrata, assa por um longo período e depois frita, aqui finaliza, ele vira uma piporca, um crocantezinho, um baconzitos caipira que o pessoal fala. O tradicional torresmo de rolo, que a gente deixa ele numa cura durante 12 horas, depois a gente enrola, defuma, finaliza ele com baixa temperatura no forno e depois vem para o truck para a gente fritar, para ele pururucar. E tem o sous vide, que é esse daí eu tenho uma referência, que é a Casa do Porco, que você trabalha com ele também por imersão durante 12 horas no tempero, depois mais 12 horas ele cozinhando no sous vide em baixa temperatura.
Depois a gente vem para cá para finalizar, só para a fritura dele. E nisso tudo a gente tem uma junção do diferencial nosso, que é o nosso molinho de goiabada com pimenta. Em instantes, vendas no comércio da região batem recorde histórico no primeiro semestre deste ano. Eu volto já. Quero muito. Não quero perder nada. Faço questão. Sem dúvida. Os líderes e empreendedores do seu sindicato empresarial estão de portas abertas para você. Quer fazer a sua empresa crescer para valer? Só vem! Na hora de montar ou limpar a vitrine da sua loja, existem algumas regras e você pode ser multado caso não siga com atenção. Mas essas dicas vão te ajudar. Caso o local esteja fechado, não é preciso tomar nenhum cuidado na hora da montagem, rearranjo ou limpeza da vitrine. Mas, quando a loja estiver aberta, os preços dos produtos e serviços devem ficar sempre visíveis ao consumidor de maneira clara. As vendas na região bateram um recorde histórico e cresceram 6,9% no primeiro semestre deste ano. O número de empregos formais no comércio também cresceu. Em julho, por exemplo, foram 412 vagas. Lojas movimentadas e vendas em alta. Foi assim o primeiro semestre de 2023. O comércio da região comemorou os primeiros 6 meses do ano. De janeiro a junho, o varejo apresentou um faturamento real de 28,2 bilhões de reais, 6,9% a mais quando comparado com o mesmo período de 2022. Foi a maior cifra já registrada para um primeiro semestre desde o início da série histórica, em 2008. A gente continua tendo aí os empregos formais sendo criados, principalmente no setor de serviços. Obviamente agora no segundo semestre o comércio também vai contribuir com essa criação de empregos. Mais gente trabalhando, mais gente consumindo. A gente tem aí uma queda da inflação, né? E a gente sente isso principalmente nos alimentos, quando a gente vai nos supermercados. E, obviamente, isso pressiona, né, pressiona muito menos, né, o orçamento familiar, principalmente das pessoas de renda mais baixa, mais gente consumindo. 5 das 9 atividades pesquisadas exibiram crescimento. Foi o melhor primeiro semestre desde 2008 para os setores de autopeças e acessórios, farmácias e perfumarias, lojas de vestuário, tecidos e calçados e supermercados. Supermercado, as pessoas precisam, né, comprar ali o básico, e quando você tem ali um orçamento mais flexível, aumenta ali o consumo de produtos que deixam de ser os básicos e as pessoas consomem outros produtos. E o vestuário aí também está nessa linha aí do desenrola. Então são bastante fatores aí que ajudaram o comércio aí nesse primeiro semestre. Consequentemente, o número de empregos formais no comércio também cresceu. Somente em julho, último mês pesquisado, foram abertas 412 vagas na região. Foi o 4º mês seguido com saldo positivo. Todas as atividades pesquisadas registraram mais admissões do que desligamentos. O setor de serviço vem contribuindo
com a criação de empregos muito forte aí no primeiro semestre, um setor aí que mostrou aí uma recuperação muito interessante. Essas pessoas, obviamente, estando trabalhando, vão consumindo, né, o comércio sente essa necessidade de melhorar aí o atendimento, ter mais gente nas lojas aí para atender esse público, gera mais emprego e essa roda acaba girando aí do lado correto, criando aí riquezas, e é o que a gente viu aí nesse primeiro semestre. A expectativa do varejo é que o segundo semestre seja ainda melhor, tanto para as vendas quanto para a geração de empregos, principalmente nos últimos 3 meses do ano. A gente tem agora em outubro, né, o Dia das Crianças, uma data pontual que atinge um público bastante específico. Você tem a Black Friday, que já virou muito importante para o comércio e normalmente mexe muito aí com os eletroeletrônicos. E o Natal, né, que pega aí o mês todo de dezembro, com a chegada aí do 13º salário. Ou seja, a situação parece que o mar está azul aí para o comércio. O Sincovat divulgou recentemente um balanço das vendas do varejo no primeiro semestre aqui na região. O faturamento ultrapassou os 28 bilhões de reais, um crescimento de 6,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse faturamento é o maior já registrado para o período desde o início da série histórica lá em 2008. Bons momentos nas vendas vai se refletir no mercado de trabalho, e o varejo abriu 412 vagas com carteira assinada no mês de julho. Foi o 4º mês consecutivo de geração de empregos aqui na região. Mais importante que isso é que as 9 atividades pesquisadas registraram mais admissões do que desligamentos. O Sincovat mantém uma visão otimista para esse segundo semestre em relação às vendas, baseado na força do mercado de trabalho e no início do ciclo de redução da taxa Selic, que deve surtir efeito positivo sobre o humor dos consumidores. Cerca de 150 pessoas participaram da palestra Gestão do Tempo e Produtividade realizada pelo Sincovat. O evento contou com a participação de Rafael Medeiros Filho, um dos maiores especialistas do Brasil no assunto. Tudo o que você quer ser, ter ou fazer depende dessa poderosa matéria-prima, o tempo. Já no mundo dos negócios, tempo é dinheiro. O tempo desperdiçado é o maior devorador de projetos que existe. Todo empresário ele tem que ter 2 forças, força de execução e força de visão. Eu tenho que visualizar um resultado que eu quero alcançar e eu tenho que executar ações que vão me projetar esse resultado. Se o empresário ele tem visão, força de visão, mas não tem força de execução, ele se torna um sonhador. Se ele tem execução, mas ele não tem visão, ele se torna um tarefeiro. Então, todo bom gestor do tempo trabalha com força de manutenção e força de crescimento. E é a gestão do tempo que proporciona isso. Durante a palestra realizada pelo Sincovat, um dos maiores especialistas em gestão do tempo do Brasil e autor de 9 livros, explicou aos participantes a importância das tarefas de prevenção de dor e as tarefas de produção de ganhos. Todos nós executamos 2 tipos de tarefas no nosso dia a dia. Existe a tarefa de prevenção de dor e existe a tarefa de produção de ganho. A prevenção de dor é aquela tarefa que, se você não realizar, a dor vai te achar. Por isso que ela se chama prevenção de dor. Você precisa prevenir uma dor. Mas quando você executa a prevenção de dor, sua vida não evolui. Volta para o ponto zero, mas pelo menos evitou de piorar. Por outro lado, nós temos as tarefas de produção de ganho, que são tarefas que nos levam a crescer, a avançar, a ir para um próximo nível. Exemplo, pagar contas é uma prevenção de dor. Se você não pagar, a tua vida piora. Mas se você pagar, a tua vida não melhora. O teu negócio não prospera porque você pagou conta. Agora, vamos dizer, fazer um curso é uma produção de ganho, participar numa palestra do Sincovat é uma produção de ganho, cria novas conexões, melhora a tua malha neural, você melhora a tua matriz do conhecimento, tem novas ideias, te projeta para um futuro. Arrumar o carro da empresa, trocar um pneu, pagar imposto de renda, conversar com o contador, prevenção de dor, ter novas ideias, desenvolver equipe, treinar equipe, trabalhar o CRM da empresa, entrar no ambiente da rede social, informatizar a tua empresa, produções de ganho.
Prevenção de dor é uma tarefa de manutenção, produção de ganho é uma tarefa de evolução. Você tem que ter duas forças no seu negócio. A força para administrar o que já existe, prevenção de dor, e a produção de ganho que é para levar o seu negócio para um outro patamar. A seguir, microcervejaria temática de Campos do Jordão tem como proposta abduzir os clientes. Essa história eu conto depois do intervalo. O programa 5 Watt volta já. Você, estudante, está em busca de oportunidade no mercado de trabalho? Empresário ou profissional liberal está procurando um talento para a sua equipe? A oportunidade pode estar na centralestágio.com do 5 Watt. Buscamos vagas para os estudantes, procurando dar todas as orientações e comodidade para as empresas. centralestágio.com. Faça seu cadastro em nosso site. Mais informações pelos telefones 3631-2529 ou 3011-0842. Emília é dona de um pequeno comércio e teve uma bela ajuda para contratar seus funcionários. Ela aderiu ao regime especial de piso salarial, o REPIS. Com ele, as microempresas podem contratar colaboradores com valores salariais diferentes. Resultado: Emília consegue administrar melhor a sua folha de pagamento, investindo assim em outros setores da sua loja. Faça como ela. Procure o 5 Watt e se informe sobre as vantagens do REPIS. A fixação de preços tem regras claras e algumas condutas são proibidas. Não é permitido utilizar um código de referência que não seja claro ou que cause dúvida. Letras de tamanhos diferentes ou com caracteres apagados, rasurados ou borrados também não podem ser usadas. Quando utilizada a inscrição a partir de, em araras ou vitrines, cada um dos produtos deve estar com seu preço identificado. Placas com letras e fundos de cores semelhantes também são proibidas, assim como oferecer descontos e não informar o valor do produto à vista. Também não é permitido que os preços estejam na vertical e com mais de um valor atribuído. Preços em moedas estrangeiras, sem conversão ou somente o valor das parcelas, sem o valor total do produto, também são vetados. Fique atento! Atenção você que é empresário do comércio ou contador que presta serviço para as empresas do comércio. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento recente, acabou de reconhecer a validade do artigo 513, letra E da CLT. O que diz o artigo da CLT? Que é válida a instituição de taxa pelos sindicatos, ou seja, os sindicatos dos empregados e os sindicatos patronais. Portanto, a partir agora dessa decisão, as taxas instituídas em assembleia são válidas e devem ser recolhidas tanto pelos empregados quanto pelas empresas. Independente da obrigatoriedade, é importante as empresas do comércio reconhecerem o trabalho do 5 Watt. Afinal de contas, o 5 Watt representa as empresas nas negociações coletivas, ou seja, o salário que você vai pagar, o reajuste, os benefícios constantes da convenção coletiva, tanto para o empregado quanto para a empresa, depende da atuação do 5 Watt. Nós temos uma equipe de negociação que todo ano negocia com o Sindicato dos Empregados. Portanto, nosso trabalho é de suma importância para a sua atividade. Por isso, entre em contato conosco com relação à taxa negocial e receba a sua CRS, Certidão de Regularidade Sindical, também prevista na Convenção Coletiva de Trabalho, para que a empresa possa estar regular e usar a Convenção Coletiva de Trabalho. Qualquer dúvida, entre em contato aqui conosco no 5 Watt. Abduzir os clientes terráqueos ao planeta maltiano. Essa é a proposta divertida de uma microcervejaria temática de Campos do Jordão. Os rótulos das garrafas, a decoração do local e os nomes dos pratos levam todos a uma viagem espacial. Asteroide, radioativa, buraco negro, antimatéria. Ao todo são 8 rótulos fixos, todos com nomes intergalácticos.
Essa micro cervejaria de Campos do Jordão inaugurou em 2016 e tem como proposta para abduzir os seus clientes, produzir a melhor cerveja do universo. A gente relacionou, espaço, uma fantasia, na verdade, de um espaço e o conceito cervejeiro. A gente sempre enfatiza esse nosso pensamento, que é a proposta deles, que vieram de outro mundo devido à escassez de água de um planeta mal cuidado, Eles foram obrigados a migrar e aí chegaram aqui, conheceram a Serra da Mantiqueira, onde a gente tem a água mais pura do universo. Então, é para levar em nível de conscientização também, que se a gente não se cuidar, ou a gente vai embora daqui também para beber em outro lugar, ou então a gente vai ficar aqui até o fim de todos, Cada rótulo é um convite para quem busca uma experiência cervejeira diferente, de outro planeta, como dizem por aqui. De linha, hoje a gente tem a Munich Helles, que se aproxima mais com a Pilsen. Temos a Viena, que é uma Viena Lager, a radioativa. Temos a IPA, uma American India Pale Ale, que puxa mais para o frutado, lembra o maracujá, com adição de lúpulo. Temos a Brau Porter, que é uma cerveja escura com adição de cacau, que na cidade também é muito conhecido pelas fábricas de chocolate. Então a gente tem essa cerveja também que traz essa pegada, esse sabor de chocolate. Temos a Asteroid, que é uma cerveja mais escura, mais para o inverno, mais alcoólica, potente. Temos a Double IPA, a Imperial IPA, que é uma IPA mais intensa ainda que a IPA, um amargor e um teor alcoólico maior. Temos a Vitibir, que é um estilo belga, que ela traz condimentos de casca de laranja e semente de coentro na composição. Então ela traz um frescor, uma cerveja mais cítrica, ideal para o verão. Aqui são produzidos cerca de 10 mil litros por mês entre chopp e cerveja. Todo o processo de produção leva cerca de 3 semanas. As bebidas ficam reservadas nesses tanques, chamados de naves. Depois, as garrafas são envasadas, pasteurizadas e rotuladas. A gente desenvolve todas as receitas aqui na própria planta. Então toda a produção nossa, todos os produtos são fabricados aqui na planta. Então a gente atende tanto o local, que é um brew pub, o nosso restaurante, a loja e alguns clientes externos, empório, bares e restaurantes da cidade. Para harmonizar, o cardápio também é todo intergaláctico. Este prato, por exemplo, está entre os queridinhos da galáxia. Carré de cordeiro com purê de mandioquinha e palmito grelhado. Esse carré de cordeiro também fica marinado em uma cerveja, Ele passa por um processo de marinagem ali e aí depois ele vai para um grill onde ele é grelhado. Ele é acompanhado com um purê de mandioquinha ali e uma geleia de hortelã, e a contextualização do prato, o sabor, a explosão ali é muito boa. Já este medalhão de mignon foi preparado com uma cerveja escura. É um filé mignon que acompanha um risoto hoje de fungo, e ele é feito com redução de uma cerveja nossa aí, uma cerveja característica da nossa casa aí, que é uma cerveja uma cerveja escura, Para quem prefere somente experimentar os sabores desse mundo malteano, a régua de degustação é um bom pedido. A gente estava acostumado só com cervejas comerciais, um único estilo, Então as pessoas estão buscando procurar produtos melhores, produtos de qualidade, com sabores diferenciados. Demais, hein? Gostou do programa de hoje? Então essas reportagens e centenas de outras matérias sobre o empreendedorismo de nossa região você encontra em nosso canal de vídeos. É só acessar youtube.com/5watt, está tudo lá. Já são 46 mil inscritos e 6 milhões de visualizações. Confira também nosso site e nossas redes sociais e fique sempre bem informado. A gente se vê na próxima edição. Até lá, um ótimo final de semana para você. Se cuida!
programa 5 Watt tem um oferecimento do Senac São Paulo.